Oi pessoal, estamos de volta com as nossas pílulas de Bíblia e Teologia e hoje nós vamos introduzir o livro de Daniel, que é um livro complicado, um livro mais apocalíptico do que profético, tem muitas imagens que a gente não pode pegar ao pé da letra, né? Então nós vamos primeiro fazer uma introdução ao contexto histórico do livro de Daniel e depois vamos ver alguns temas importantes do livro. O livro de Daniel tem características bem próprias do Antigo Testamento. Ele usa uma linguagem apocalíptica, que a gente não pode, como eu disse, pegar ao pé da letra. Essa apocalíptica, que é um gênero literário que usa muitas imagens, símbolos, metáforas, comparações, esses escritos apareceram 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, só nessa faixa de tempo. Antes e depois disso, nunca mais apareceu livro apocalíptico. O livro de Daniel é o maior apocalipse do Antigo Testamento, enquanto o Apocalipse de São João é o maior apocalipse do Novo Testamento. Mas tem em diversos lugares do Antigo e do Novo Testamento passagens apocalípticas. Apocalipse quer dizer revelação, quando revela uma mensagem, com uma certa fantasia, certa imaginação. O escrito apocalíptico é sempre em tempo difícil. Sempre aparece em tempo difícil, em tempo de perseguição, em tempo de ameaça de algum império, de algum país sobre outro país. É nesse contexto que aparece escritos apocalípticos, em tempo de opressão política, exploração econômica, vigilância ideológica, aí aparece o Apocalipse. A vigilância ideológica diz respeito à cultura e à religião. Então o poder de um império, antigamente tinha muitos impérios, né? O Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Medo, o Império Egípcio, o Império Romano, o Império Otomano. Império é quando um país quer mandar em outros países, quer ter força e poder sobre outros países. É o que a gente chama de império. Então o poder imperialista quer dominar outros povos, quer tirar sua liberdade, tirar sua vida, tirar sua capacidade crítica, sua consciência crítica. Esse é o objetivo do imperialismo. Todo escrito apocalíptico é subversivo em relação ao imperialismo. Quer dizer, ele estimula a luta, a resistência contra o imperialismo. Os profetas do Antigo Testamento já começaram a usar esse novo modo de escrever. Por exemplo, Joel, profeta Zacarias, profeta Isaías, profeta Ezequiel, que já no exílio Ezequiel usava imagens apocalípticas e alegorias para mostrar o seu pensamento, transmitir a sua mensagem. As fontes da apocalíptica são a profecia e a sabedoria. A profecia é como se fosse uma análise da história. É a profecia. Naquele tempo chamava profecia, a gente chama diferente, é outro nome, né? Ciência política e tal, né? Ciência histórica, filosofia. Mas a profecia era uma análise da história. E a sabedoria é a interpretação crítica da história. Se analisa e interpreta criticamente. Então, a profecia e a sabedoria. Um apocalipse, um livro apocalíptico, é um livro de ficção, que usa linguagem cifrada, para não ter assim, ninguém descobriu qual que é a mensagem. É uma mensagem cifrada, tem cifras, né? Para quem escreve e para quem lê. Como é um livro de ficção, então ele é difícil de interpretar. A gente tem que conhecer o contexto da época para poder interpretar. Nesse sentido de ser livro de ficção, Daniel é semelhante a Tobias, Judite, Esther, Jó, que são livros de ficção. Os recursos empregados pelo gênero literário apocalíptico são esses. Primeiro, o autor não fornece o seu nome. Ele fornece o pseudônimo, que é um nome falso, né? É uma forma de proteção. É a pseudonímia. A segunda característica, ele é um livro onde o autor volta ao passado e escreve a história de forma crítica, como se fosse uma profecia. Ele volta ao passado e fala do presente como se estivesse fazendo uma profecia lá no passado, fazendo uma profecia, né? Mas não é, é antidatação que chama, né? Ele vai lá no passado e do passado começa a escrever sobre o presente deles, né? Fica parecendo uma profecia. O Apocalipse usa o sonho calculado e montado para interpretar a realidade histórica. Todo sonho que tem é montado mesmo, não aconteceu daquele jeito, né? É uma montagem literária, ficcional, para poder transmitir
a mensagem ou interpretar a realidade daquele tempo. Outra característica importante, ele usa visões que são diretamente reveladas por Deus. Diz o Apocalipse, né? Claro que não é diretamente por Deus, não existe isso, né? Mas ele interpreta os fatos, os acontecimentos mais delicados, mais complicados, feitos por um anjo, como se fosse a presença de Deus, né? Outra característica importante da apocalíptica é o uso abundante de imagens e com a sua interpretação simbólica, com a sua interpretação imaginativa, né? Outra característica, usa alegoria. É um mosaico de imagens para interpretar a realidade. Isso é alegoria, né? Mosaico, sabe o que é, né? Você pega um tanto de pedacinhos, você vai montando aqueles pedacinhos e monta um mosaico. Aí aparece uma figura qualquer. Essa aqui é alegoria. Outra coisa interessante, usa números para indicar qualidades, não quantidade. Não é o tanto, mas como, né? É a qualidade e não a quantidade, os números. Então o livro de Daniel é como se fosse uma costura de diversas histórias feitas por um editor final, que pegou um tanto de história e montou um mosaico. Essas histórias não foram escritas só em hebraico, foram escritas em hebraico, aramaico e grego. Aramaico é a religião hebraica influenciada pela língua persa. Jesus falava aramaico, não falava hebraico, né? Hebraico era a língua sempre dos livros, da Bíblia, do governo, dos documentos do governo, dos documentos oficiais. Mas Jesus falava aramaico, Maria falava aramaico, José falava aramaico. O nome Daniel, dado ao livro, Daniel significa em hebraico, Deus é meu juiz. Daniel, né? Esse nome Daniel foi inspirado num outro nome, uma lenda dos povos cananeus, dos povos de Canaã, que são os povos pagãos. Daniel veio do nome Danel. Danel é Deus julga. Danel. Daniel, Deus é meu juiz. O I é o me, né? É o reflexivo, né? Me. Daí vem El é Deus. Eli é meu Deus. O I significa meu, né? De posse. Então o livro de Daniel é um julgamento do imperialismo feito por Deus. Qualquer tipo de imperialismo. Hoje nós também temos imperialismos, né? Há pouco tempo nós tínhamos muitos impérios, né? Países que mandavam em outros países. Hoje nós temos menos, mas temos imperialismo ainda. Então o livro de Daniel é um julgamento do imperialismo feito por Deus. Deus não gosta do imperialismo, que uns mandam nos outros e tira a vida e a liberdade dos outros, né? Em Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14 e versículo 20, há 3 sábios que vão salvar a vida do mundo: Noé, Daniel e Jó. Então Daniel é esse sábio cananeu, né? Daniel era uma figura real que viveu 1200 anos antes de Cristo. Era uma pessoa sábia, justa, é um herói sírio, da Síria, uma lenda síria, da cidade Ugarit. Ugarit, antigamente, hoje o nome é Ras-Shanra, mas Ugarit é um nome importante, Ugarit. Esse herói era lá de Ugarit. Então quem deu o ponto final no livro de Daniel foi o mesmo que deu, não é que deu no livro dos Macabeus, que tem na Bíblia católica, mas é o mesmo contexto. O editor final ele deve ser desse tempo do livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus só tem na Bíblia na edição católica, não tem na edição protestante. São 7 livros, né, que não tem na edição católica e não tem na edição protestante. Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Eclesiástico, Baruque, um pedaço do livro de Esther e Judite. São livros que não tem, são deuterocanônicos, não tem na Bíblia evangélica, tem na Bíblia católica. Quem terminou o livro, quem juntou essas histórias no livro de Daniel, é do tempo dos Macabeus, no tempo da dominação do rei Seleucida, chamado Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV, que era horroroso. Então esse Antíoco IV Epífanes, mais ou menos 175 anos antes de Jesus, ele era um rei horroroso, mau. Quando morreu Alexandre o Grande, Alexandre Magno, do Império Grego, ele não tinha herdeiros, ele deixou, o reino dele foi dividido entre os generais dele. Então Israel, a Palestina, ficou sob o domínio da família Seleucida. É o sobrenome da família, Seleucida. E esse rei Seleucida, Antíoco IV Epífanes, era
muito mal. O objetivo dele era obrigar o judeu a virar grego. O judeu deixar a cultura dele, a religião dele, para virar grego, para assumir a cultura grega. O judeu não aceitava isso, né? Então houve muita resistência. Os textos em grego, do livro de Daniel, foram acrescentados depois, bem depois. O rei Antíoco IV lutou, então, para helenizar o povo judeu. Helenizar é tornar o povo grego, né? Helênico é a mesma coisa que grego. Mudar a mentalidade judaica para a mentalidade grega. Então, para estimular a resistência contra isso, contra o imperialismo, o livro de Daniel é escrito em linguagem cifrada. Só o povo judeu compreendia. Os outros povos não compreendiam. Só o povo judeu. Para não ser uma ameaça, né, para o povo. O mesmo aconteceu com o livro de Judite. Cortar a cabeça do opressor imperialista Holofernes. Cortar a cabeça. Não pode falar cortar o imperialismo. Então o livro de Daniel é uma história ficcional que fala da sucessão de impérios que dominaram Israel. Né? Qual que é a alternativa do livro para o imperialismo? O reino de Deus. Então o reino de Deus começa lá com Daniel. Né? Uma pedrinha que solta da montanha, a montanha é Deus. Essa pedrinha é Israel. Essa pedrinha destrói todos os reinos imperialistas. Então, o livro de Daniel quer mostrar isso. Ele fala da sucessão de impérios, que às vezes é representado por animais, e a alternativa dele é o reino de Deus. Diferente. Deus vai ser rei. Não vai ter nenhum rei que vai dominar, tirar a liberdade da vida das pessoas. O rei vai ser Deus. Então, o reino de Deus, o reinado de Deus. Essa aqui é uma breve introdução ao livro de Daniel, para que a gente, ao entrar no texto mesmo, a gente compreenda as imagens e a mensagem que ele está querendo transmitir. Por hoje é só, um abraço, até o nosso próximo vídeo.